Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Educação MZ. Estamos aqui sempre no episódio de preparação dos exames. Então, temos aqui, vamos falar hoje da disciplina de português, terceira parte. Então, faltará aí a última parte. Então, temos que garantir que os alunos façam aí o exame com sucesso, porque é já na segunda-feira quando se fará português e filosofia. Então, filosofia, tudo já está completo, português, em breve estará tudo completo. Então, se inscreva, partilhe com seus amigos, ajude-nos a atingir, por favor, 1000 inscritos. Esta é a nossa meta que nós queremos. Então, partilhe com seus amigos e ajude-nos a ter força para podermos trabalhar e ajudar-vos com sucesso. Então, hoje nós vamos ver aí figuras de estilo. Figuras de estilo, assim como figura de sintaxe. Figuras de estilo, em algumas vezes também chamadas de figura de pensamento. Agora, o que seria a figura de estilo? É uma maneira de dizer ou de falar que modifica o uso corrente da linguagem de forma a torná-la mais sugestiva, viva e expressiva. Então, figura de estilo é mesmo falar. Então, só que esta fala é uma maneira já modificada. Então, existe uma linguagem, então as pessoas modificam. Então, quando tu modificas a linguagem de modo a tornar a ideia mais sugestiva, então aí é que se chama de figura de estilo. Agora vamos falar dessas figuras de estilo, vamos falar de interrogação retórica, apóstrofe, perífrase, e antítese, hipérbole. Agora, prosopopeia, personificação e animismo é a mesma coisa. Aliás, não exatamente a mesma coisa, mas fazem parte do mesmo assunto. Então, vamos falar dessas figuras. Primeiro, vamos ver o que é interrogação retórica. Vamos à definição. Uma interrogação retórica é uma pergunta que se faz não para obter uma resposta, mas sim para dar grande ênfase e criar expectativa, para deixar o receptor a pensar sobre o assunto ou para dar seguimento à exposição da ideia do emissor. Então, uma pergunta retórica não está mais para que as pessoas obtenham a resposta, mas é uma pergunta que é exposta, que deixa a pessoa curiosa, então querer saber mais acerca da pergunta, acerca do assunto, aliás. Isso é que se chama de interrogação retórica. Então, interrogação nós sabemos que é pergunta. Então, retórica tem a ver com chamar a atenção. Então, essa figura de estilo tem a ver com deixar a pessoa com curiosidade fazendo pergunta. Vamos ao exemplo. Quem teria coragem de permanecer na sua pátria num clima de tensão? Então, veja só, isso cria expectativa, esse tipo de pergunta. Então, é uma pergunta retórica, então chama-se interrogação retórica. Vamos a outra figura, apóstrofe. Consiste na invocação, no chamamento ou interpelação de alguém, real ou fictício, ou de alguma coisa personificada. Então, a apóstrofe nós estamos a falar de invocar ou chamar. Está a falar chamar, invocar. Invocar, isto é simples. Temos aqui um exemplo. Oh, tu, Deus Todo-Poderoso. Então, nós estamos a invocar ao Senhor Jesus Cristo quando nós dissemos, oh, tu, Deus Todo-Poderoso. Porque é apenas o Senhor Jesus Cristo que é Todo-Poderoso. Então, apóstrofe é uma figura de estilo que tem a ver com invocar ou chamamento. Vamos para a perífrase. Consiste em dizer por muitas palavras o que poderia ser dito por simples poucas. Então, isso tu já entendes. A lei tenho daquele cujo império obedece o visível e o invisível. Então, essa expressão ela pode ser reduzida desta maneira: tenho a lei de Cristo. Então, para afirmar apenas tenho a lei, além de dizer tenho a lei de Cristo, então se diz essas palavras: a lei tenho daquele cujo império obedece o visível e o invisível.
Então, esta é uma maneira de repetir várias palavras, mas enquanto poderia dizer isso em poucas palavras. Então, chama-se perífrase. Vamos para a antítese. Consiste em apresentar um contraste entre duas ideias, então, ou coisas. Aquela leda e triste madrugada. Então, são coisas que nem tem nada a ver. Leda e triste madrugada são coisas que não têm a ver. Então, há um contraste. Então, poderíamos dizer uma contradição, mas a expressão exata é contraste. Contraste é como noite e dia. Outro exemplo, grande e pequeno. Então, isso chama-se lei de contraste. Aquela leda triste madrugada. Antítese. Personificação. Consiste na atribuição de características próprias do homem a seres inanimados e animais irracionais. Então, seres inanimados temos pedra, bidon, algo que não, possamos dizer assim, algo que não tem vida. Então, são atributos de pessoas que são dados a animais, assim como seres inanimados. Os altos promontórios o choram. Então, os outros promontórios o choram. Hipérbole. Vamos por fim ver hipérbole. Hipérbole consiste no emprego de termos que exageram a realidade. Tem a ver com exagerar a realidade. Estava um calor de assar passarinhos nas árvores. Então, claro que um calor não pode assar nenhum passarinho. Então, isso chama-se hipérbole. Vamos para a figura de síntese. As figuras de síntese são anáfora, anástrofe ou hipérbato, os acídento, a gradação, a elipse e o pleonasmo. Então, vamos ver o que é anáfora. Consiste na repetição de uma palavra ou expressão em posição dominante em início de verso ou de frase. Então, para nós podermos entender a anáfora, são nos versos, porque as figuras de estilo têm a ver mais com textos líricos. Então, quando o poeta faz as estrofes aí, ou os versos, então no início sempre há repetição das palavras. Por exemplo aqui, ai, quando, ai, quando. Então, ai, quando, ai, quando. Então está-se a repetir as mesmas palavras no início da frase. Então isso chama-se de anáfora. Hipérbato. É um recurso expressivo que consiste na inversão da ordem normal das palavras. Isso já é fácil. Na frase para evidenciar um conceito que é colocado. Qual vermelha as armas faz de brancas? Por exemplo, o João foi à escola. Foi à escola o João. Então, isso é inversão das palavras nos devidos lugares. Chama-se hipérbato. Acidento consiste na supressão das conjunções coordenativas. Os livros, os quadros, as estátuas, as pirâmides do Egito resistem mais tempo. Então, aqui nós falamos aqui de conjunções. Conjunções são palavras que são usadas para ligar duas ideias, que é uma só. Então, coordenativa quer dizer são frases que coordenam. Então, os livros, os quadros, as estátuas, as pirâmides do Egito resistem mais tempo. Gradação. Consiste na apresentação de vários elementos segundo uma ordem. Segundo uma ordem que pode ser ascendente ou descendente. Então, gradação é como fosse enumerar ou em ordem crescente e ordem decrescente. E o acordeão estremece, palpita, estrebucha. Então, aqui há uma ordem. Elipse consiste na omissão de uma palavra ou palavras, ou até uma frase, que se submete sem prejudicar a compreensão do que está a dizer. Então, durante uma fala, uma frase pode sair, referir a algo e omitir uma palavra. Por exemplo, aqui, a ceia, entre parênteses, comia. Então, a ceia, 2 batatas cozidas apenas. A ceia,
2 batatas comidas apenas. Então, essa palavra comida está omitida. Então, ao omitir a palavra comida, deve ainda a frase manter com seu sentido e as pessoas, quando lerem, poderem entender. Isso chama-se de elipse. Pleonasmo consiste no emprego de uma palavra ou palavras que reforça uma ideia que já está expressa. Isso está claro. Eu vi tudo com estes. Então, eu vi tudo com estes olhos. Isto já é para dar mais ênfase aqui desta varanda. Então, ele poderia dizer: eu vi tudo aqui desta varanda. Então, ele está a dar mais ênfase com estes olhos. Então, é uma maneira de reforçar aí a ideia que já foi expressa, que eu vi. Então, quando você diz eu vi com estes olhos, está a tentar reforçar e convencer ao mesmo tempo. Então, espero que eu tenha ajudado. Fique ligado, conecte-se ao canal. Verás que depois de tu teres esses todos os conteúdos, assistido todos os vídeos, será muito fácil resolver o exame da 12ª. Muito obrigado.